Olá, na nossa devocional de hoje nós falaremos um pouquinho sobre juventude e respeito. Então, se você quer saber mais, fique conosco na nossa devocional em família. Na nossa devocional de hoje, o texto escolhido se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Esse versículo diz assim: Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo aos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Qual o contexto desse versículo? Então vamos nos lembrar que Paulo escreve essa carta para Timóteo, e Timóteo era um dos líderes de uma igreja local em Éfeso. E Paulo escreve essa carta com o objetivo de instruir a Timóteo e os outros líderes como eles deveriam se comportar nessa posição de liderança, de pastores, de bispos, de diáconos dessa igreja local. E Paulo, então, quando escreve essa carta para Timóteo, ele dá várias instruções. E no capítulo 4, no versículo 11, Paulo diz: ordene e ensine essas coisas. Ou seja, tudo que ele havia dito anteriormente, Timóteo deveria repassar para a igreja local. E aí no versículo 12 tem uma instrução pessoal para Timóteo. Diz assim: Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então esse texto mostra que, teoricamente, tinha um pequeno problema. Timóteo era considerado jovem. Nós não sabemos a idade real de Timóteo quando Paulo escreveu essa carta, mas o texto mostra que provavelmente Timóteo era mais jovem do que muitos dos homens dessa igreja local. E a ordem natural das coisas é o quê? O jovem deve ouvir e obedecer aos mais velhos. E mesmo você, sendo adolescente ou jovem, se uma criancinha vier a você e tentar dizer o que você tem que fazer, ou te corrigir alguma coisa, você não vai dar ouvidos para essa criança da mesma forma que você ouviria uma pessoa mais velha. Então, o normal é que as pessoas mais jovens ouçam as mais velhas. Mas Timóteo estava numa posição de liderança. E ser jovem, mesmo que pareça um problema, não era. E ninguém deveria desprezar Timóteo por esse motivo. E o interessante é que Paulo, prosseguindo com essas palavras, que ninguém despreze Timóteo pelo fato de ele ser jovem, ele diz: mas seja um exemplo para os fiéis. Então, ao invés de se preocupar em ser uma pessoa jovem, a preocupação de Timóteo deveria ser o exemplo que ele deveria dar. E através desse exemplo, ele ganharia o respeito das outras pessoas, dos outros homens dessa igreja local. E Paulo coloca então 5 pontos interessantes de como ele deveria agir, de como seria esse exemplo. Ele fala na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E se nós formos observar na palavra, o que significa? Bom, Timóteo deveria então observar o exemplo dele de como ele usa as suas palavras, de como ele fala com as pessoas. Como um líder, Timóteo deveria também observar as palavras que ele usa. O próximo ponto é no procedimento, e pode estar conectado com as ações dele, com decisões, ações em geral, de como ele agia com as pessoas. Meio que conectado com isso está
no amor, como ele amaria as pessoas, né? Como ele se relacionaria com os outros irmãos. Isso tudo deveria ser algo que Timóteo deveria observar em seu exemplo. O próximo ponto é na fé, ou seja, no relacionamento pessoal que Timóteo tinha com Deus. E a última, na pureza, ou seja, de como Timóteo, nesse caso, deveria se relacionar com ele mesmo. A pureza que pode envolver uma questão de pureza sexual, de integridade. Então, nesses 5 pontos que englobam quase que tudo na nossa vida cristã, Timóteo deveria observar isso. E não só Timóteo, né? Nós também, seja jovem, adulto, é muito importante que o nosso exemplo seja focado nesses pontos, nas nossas palavras, no nosso procedimento, no amor, na fé e na pureza. Será que você tem falado coisas que edificam? Será que o seu procedimento, as suas ações têm revelado a Deus? Será que você tem amado o seu próximo? Como está seu relacionamento pessoal com Deus? E como está a sua pureza também, né? Aquilo que ninguém vê, está entre você e Deus. Que isso possa ser o nosso pensamento, que assim como Timóteo, que era jovem, deveria dar um exemplo, nós também, como cristãos, e principalmente cristãos jovens, que gostariam de ser respeitados, pensem nisso, que o nosso exemplo é muito importante, tanto com os cristãos, quanto para os não cristãos. Deus abençoe vocês, pense nisso. Pense no exemplo que você está dando para as outras pessoas.